Vamos lá, continuação de Leibniz. A minha especialidade é filosofia contemporânea, teoria de conhecimento e filosofia da linguagem. Mas eu preciso aprender algo com os clássicos, pelo aporte que eles podem trazer à filosofia contemporânea. Daí meu interesse por Leibniz. Eu sei pouco, e isso é feito para estudante que sabe pouco, mas quer aprender seriamente mais. Isso aqui foi baseado no livrinho de Garrett Thompson, basicamente, From Bacon to Kant, que é extremamente claro. Ele resolveu escrever porque ele não tinha um livro adequado de introdução suficientemente profundo para os seus estudantes. Então é um livro bastante sintético. Vamos lá. Segundo a teoria das proposições de Leibniz explicadas no primeiro vídeo, uma proposição é verdadeira é aquela na qual o conceito sujeito contém o conceito predicado. Bom, mas nem todas as proposições têm essa forma. Considere a proposição hipotética. Se algo é um cachorro e se algo é um animal. Não tem a forma SP, mas se P, então Q. Agora, ela pode ser reduzida a o conceito de cachorro contém o conceito de ser um animal. Até aí, Leibniz está certo. Mas considere agora a proposição Paris é o amante de Helena. Ora, ela fica sendo, segundo Leibniz, Paris ama, e por esse mesmo fato, Helena é amada. Então, de alguma forma, Paris ama, é um sujeito predicado, Helena é amada, sujeito predicado, e tem esse troço aqui, que não sei o que é, que está no meio. Ora, a objeção de Garrett é de que isso aí, no fundo, é uma proposição relacional. E a relação está aqui, por esse mesmo fato. E, além disso, Paris ama, mas ama alguém. E Helena ama, Helena é amada por alguém. Então, isso é uma maneira incompleta. É a mesma coisa que dizer que João é pai. Ora, João é pai de Maria, digamos. Então, é uma forma de proposição relacional incompleta. Problemas são esses aí. Por esse mesmo fato, parece ser estabelecer uma relação. Não parece a nós, hoje, haver meio satisfatório de reduzir enunciados relacionais a enunciados predicativos. Passamos agora à questão da substância na metafísica de Leibniz. O conceito de substância de Leibniz é o mesmo de Aristóteles. Substância individual é o sujeito de predicados que não é ele mesmo predicado de nenhum sujeito. Só que Leibniz acreditava que toda substância possui um conceito completo, que a distingue de qualquer outro indivíduo. O fato de eu estar falando agora é parte da minha substância alma, que foi estabelecido por Deus, e é necessário a minha individuação. Quer dizer, absolutamente tudo que me acontece é necessário a minha individuação. Então, daí porque a individuação que os seres humanos fazem das outras pessoas, por exemplo, é sempre incompleta, parcial, perspectival. Para ele, só o conceito completo de substância é necessário o suficiente para a individuação. Sendo assim, não podem existir dois indivíduos com o mesmo conceito. Daí o princípio da identidade dos indiscerníveis. Se os conceitos, quer dizer, se tudo acontece com dois indivíduos for a mesma coisa, parece que eles não têm como se distinguir um do outro, a não ser que se distinguissem espacialmente, mas o espaço para ele é ideal, é um epifenômeno, é algo que vem depois, que na realidade não tem realidade, tanto espaço quanto tempo. Então, aí o princípio da identidade dos indiscerníveis. Duas substâncias. Ele estava com a Madame X no jardim da Madame X e veio um sujeito que desafiou o princípio da identidade dos indiscerníveis e Leibniz pediu a ele para procurar duas folhas que fossem exatamente iguais. Ele procurou e procurou nos jardins da senhora X e
não conseguiu encontrar duas folhas exatamente iguais. Talvez encontrasse, se fosse o caso, na época, dois elétrons exatamente iguais. Princípio da identidade dos indiscerníveis. Argumento 1, que é o que eu apresentei. É autocontraditório que possa existir dois indivíduos qualitativamente idênticos, porque todas as propriedades individuadoras seriam iguais. Argumento 2, para Leibniz, como ele escreve para Arnold, que não é absolutamente necessário, mas seria contra a vontade de Deus que um corpo individual A ocupasse um espaço e outro corpo individual B ocupasse outro espaço, pois isso seria arbitrário. Para que fazer duas coisas iguais, ocupando espaços diferentes? Leibniz conecta, assim, o princípio da identidade dos indiscerníveis com o princípio da razão suficiente, divino. Mônadas. Definição. Para Leibniz, existe um número infinito de substâncias que ele vai chamar de mônadas, que vem do grego monas, que é unidades em grego, que são simples, pontuais e indivisíveis. Como ele nega a existência de uma reza extensa, e como as coisas espaciais são infinitamente divisíveis, e a mônada é indivisível, a mônada precisa ser mental. Por quê? Ele vai dizer que o infinitamente divisível vai depender de suas partes. Então, em qualquer porção espacial que você tenha, você teria algo que seria uma substância dependente de algo interior a ela. E isso não pode ocorrer. Nada, a substância não é dependente de nada. Acreditem ou não nesse argumento. Então, a mônada precisa ser mental. Daí que o espaço não pode ser real. Reais são apenas essas mônadas mentais. Então, porque real é apenas a substância. Para Leibniz, tudo que existe são mônadas, mas não parece que existam corpos extensos como rochas? Ora, ele não tem problema com isso. Leibniz diz que ele faz a comparação com o arco-íris. As cores parecem existir, mas são meros reflexos de partículas de água. Agregados de mônadas nos dão a impressão de existirem corpos extensos, mas são meras aparências de mônadas semelhantes a mentes. Mind-like. Leibniz, portanto, é um idealista. Aí um arco-íris monadológico. Para Leibniz, substâncias são simples, mas extensões, repetindo o argumento, podem ser sempre divididas. Logo, extensões não podem ser substâncias, pois se substâncias possuíssem partes, essas partes seriam substanciais. Elas mesmas seriam substâncias. Então, o que resta? Ora, restam mentes. A substância tem a natureza do mental. Aqui está o argumento mais bem colocado, mais sofisticadamente colocado por Thomson. Um composto não é mais que uma coleção de simples. Qualquer coisa com partes depende para a sua realidade das partes. Logo, qualquer composto depende para a sua realidade dos simples. Substâncias não dependem para a sua realidade de nada mais, exceto de Deus. Logo, qualquer coisa com partes não é substância. Logo, a extensão não pode ser substância. Não pode existir substância como entidades físicas extensas. Agora, vamos à monadologia. Substâncias são mônadas. Então vamos ver como a coisa funciona. As mônadas são sem janelas. Elas não interagem causalmente com as outras mônadas. Então, se você é uma mônada, você está como se estivesse diante de uma televisão, num quarto fechado, vendo o mundo. Ou diante do YouTube, vendo o mundo. Ou talvez jogando um joguinho, que você tem a impressão que está jogando com uma outra mônada, mas, na verdade, é Deus que está controlando tudo e está te dando essa impressão. Deus estabeleceu, desde o início dos tempos, uma harmonia pré-estabelecida entre as mônadas. Então, na verdade, vocês não estão fazendo nada. Elas não podem interagir, porque relações não são da forma SP, sujeito-predicado, que é a única coisa que ele admite. Relações são coisas meramente aparentes. Então, uma relação
entre um objeto e outro, esse dedo está do lado desse dedo, ela não pode ser real. E as relações espaciais são relações reais. São relações que não podem ser reais porque são relações. E as substâncias não podem interagir porque o universo é constituído de mônadas. Para Leibniz, cada substância é como um mundo à parte, independente de qualquer coisa exceto de Deus. Mas vamos lá, isso é só o começo. Cada substância individual ou mônada já tem, desde sempre, a sua história completamente determinada por Deus. Eu, por exemplo, ou qualquer um de vocês, somos mônadas mentes, mônadas um pouco superiores, as mônadas nuas. As mônadas são indestrutíveis. Elas são causas externas, são almas. Não tem nenhuma influência em seu ser interior. Elas são vivas. A causalidade é impossível entre substâncias criadas. Como a entendemos, ela não existe. Também a causalidade é relacional, portanto, relação não existe. Não pode ser. O que existe é a implicação lógica, que parece causal. Bom, não sei exatamente como isso poderia ser desenvolvido. Um especialista em Leibniz poderia dar uma ideia. Ela só é possível entre Deus e as substâncias criadas. Só aí que existe causa. E como Deus criou o melhor dos mundos possíveis, ele criou uma infinita variedade de mônadas, todas diversas umas das outras, devido ao princípio da identidade dos indiscerníveis. Como as mônadas são interconectadas, a análise das verdades contingentes é infinita, diz Garrett. Além disso, as mônadas são espelhos do mundo. Elas espelham o mundo inteiro, o universo inteiro, em seu passado, em seu futuro. Toda substância simples, mônada, diz Leibniz, tem relações que exprimem todas as outras, o que as torna perpétuos espelhos vivos do universo. Uma substância individual ou mônada exprime em si todo o universo, o que significa que uma única substância, mônada, é possível de uma única. Se você conhecer uma única mônada, você já pode inferir todo o universo. E é muito importante aqui a ideia de que as relações podem ser reduzidas a propriedades, pois só assim as mônadas podem exprimir todo o universo, ou seja, em suas propriedades intrínsecas e não em suas relações com outras mônadas. Então, ao invés de mônada A relacionada a mônada B, que é relacionada a C, que é relacionada a D, não. Você tem A, F1, que vale talvez a isso, a mônada A tem F2, a mônada A tem F3. É tudo frase predicativa singular. Pontos de vista. É uma nova ideia. Cada mônada é diversa da outra porque ela reflete o universo sobre um ponto de vista diferente e que é causado por relativa confusão entre suas percepções. Devido ao princípio da identidade dos indiscerníveis, se as mônadas tivessem idênticos pontos de vista, como elas todas refletem o universo inteiro, elas seriam idênticas. Mas isso não ocorre porque cada uma reflete o universo sob uma perspectiva, um ponto de vista particular. Vocês veem essas três mônadas, cada uma com seu ponto de vista. Assim também com as pessoas. O que você acha da pessoa Y? Cada pessoa vai ter um ponto de vista. Cada mônada, alma, vai ter seu ponto de vista. Ou da situação X do mundo, ou da política, ou etc. Isso também explica por que as mônadas parecem estar em diferentes relações espaciais quando a realidade, na verdade, não é espacial. Por terem as mônadas percepções diversamente confusas, existe uma hierarquia das mônadas. Então, há três tipos de mônadas. A primeira delas, as mônadas nuas, como as mônadas aqui desse computador, ou dessa câmera. Elas têm percepção completamente inconsciente e são infinitas, porque elas são pontuais, são pontos geométricos. Elas não possuem memória. Um objeto físico
como base um número infinito de mônadas que dão impressão de extensão. Vocês estão vendo essa natureza aqui, é constituída de números infinitos de mônadas com perspectivas, cada qual diversa, que refletem, cada uma delas, o universo inteiramente e que são pontuais, indestrutíveis, mentes inconscientes, almas, e tem alguma vontade. Mas olha que essas aqui já são vivas, já são um pouquinho superiores. Mas a divisão entre 3 ou 4 tipos de mônadas. Mônadas superiores são as mônadas animais. As almas animais têm certo grau de percepção e memória. Elas percebem o mundo sob certa perspectiva particular, como as primeiras também. Não confundam a mônada alma do elefante, que é a mônada animal, com o corpo do elefante, que é formado de mônadas inconscientes. Infinitas mônadas estão formando o corpo do elefante, estão dando a impressão de que ele se move no espaço, mas só a mônada alma do animal, ou a mônada mente, a mônada animal, que está lá na cabeça do elefante, parece estar, porque espaço não existe, tem percepção e memória. Ok. O elefante guarda muita coisa, tem muito boa memória, segundo dizem. 3. Mônadas racionais. Esse é o caso dos seres humanos, das almas dos homens e dos anjos. São os espíritos racionais e que têm autoconsciência ou apercepção, na palavra de Leibniz. Eles são capazes, hoje em dia, numa teoria da consciência que de certa forma repete Leibniz, ele diz que para termos consciência, nós precisamos ter uma cognição, um pensamento de ordem superior sobre um pensamento de ordem inferior. Então, esse pensamento de ordem inferior é como que iluminado e se torna consciente. Mas para ter consciência do pensamento de ordem superior, você precisaria de um pensamento de ordem, uma cognição de ordem ainda superior. Disse pensamento de ordem inferior ou qualquer evento psíquico, evento mental de ordem inferior, que é objeto da cognição de ordem superior. Por exemplo, uma dor de dente muito fraca. Só dói quando eu penso nela. Só dói quando eu tenho essa cognição de nível superior. Essa é a ideia de pessoas como Armstrong, que defendem uma certa teoria da consciência. Agora, começa com Leibniz. Bom, é capaz de autopercepção, tem racionalidade e conhecimento de Deus. E percebem o mundo também sob perspectivas particulares, como esse sujeito aí, Oppenheimer, que foi a pessoa que desenvolveu o projeto Manhattan, que fez explodir a primeira bomba atômica. Ele se sentiu culpado e veio a público dizer: nós somos os destruidores dos mundos. Por isso ele foi perseguido pela CIA. Há finalmente uma mônada Deus que percebe o mundo sob todas as perspectivas, e por isso ela realmente conhece. Nós temos a doxa. Ele tem mais do que isso. Ele é capaz de nos ver sob todos os aspectos. Diferente dos nossos amigos, digamos. Mas, como então as mônadas parecem interagir? A resposta é que, ao criar o universo, Deus previamente estabeleceu uma coordenação entre as mônadas, de modo que cada uma pareceria interferir sobre a outra, quando, na verdade, elas funcionavam como se fosse um número infinito de relógios. Elas funcionam como um número infinito, como se fosse um número infinito de relógios previamente acertados por Deus. Você tem a impressão que você interfere e que na outra mônada que a outra interfere em você. Nada disso. Nem você interfere no seu corpo, nem nas outras mônadas almas, nem animais, nem humanas, nem coisa alguma. Provas da existência de Deus. Provas ontológicas, aí não existe muita originalidade. A primeira prova
prova cartesiana, Deus possui todas as perfeições, portanto possui a perfeição da existência. A segunda espinosista, Deus é o ser necessário, e o ser necessário é aquele cuja essência inclui a existência. Essas são provas a priori, você só precisa do conceito de Deus para concluir que Deus existe. Provas a posteriori são Deus é possível ser demonstrado que o conceito de Deus não possui predicados. Bom, ele queria aqui alguma coisa diferente, que o conceito de Deus não possui predicados incompatíveis. Isso sempre foi um problema, porque parece que sabedoria infinita, conhecimento infinito, poder infinito, parecem algo incompatíveis, aí bondade infinita, mas para ele, as qualidades de Deus são propriedades simples. Por serem propriedades simples, elas não podem ser provadas incompatíveis. Porque a incompatibilidade requer análise. Isso não pode, portanto, ser demonstrado. O problema que Garrett nota é que não parece nada simples o que seja sabedoria, bondade, conhecimento e poder. São conceitos bastante complexos. Mas em Deus as coisas seriam diferentes. Para Leibniz, há sempre uma porta de saída, uma via de escape para um filósofo como Leibniz. O argumento cosmológico, você tem a causa encausada que deu origem ao mundo, mas para ele você não precisa ter uma causa encausada que seja um começo. Você pode ter uma infinita série de eventos e a causa encausada causa essa infinita série de eventos do exterior dessa infinita série de eventos que é Deus. Deus é necessário e esses eventos são contingentes, porque são dependentes dele. Então, essa é a novidade de Leibniz. Não exigia um primeiro evento. A série pode ser infinita. E, mesmo sendo infinita, ela não explica por que há um mundo ao invés do nada. Por que a série existe. É a reclamação de Garrett. Questão, é necessário que seja assim? Bom, contra Leibniz, existe a posição de Hume, que argumentou que a causa de toda a série de eventos pode ser simplesmente a soma total das causas dos eventos particulares, uma coisa circular. Hume era ateu, diversamente de Leibniz. Há também um problema interno no argumento. Se Deus escolheu realizar o melhor dos mundos possíveis, poderia ter ele escolhido outro? Era ele realmente livre nessa escolha? Seguindo o princípio do melhor, ele tem que realizar o melhor dos mundos possíveis. Mundos melhores são incongruentes, são contraditórios. Então existem infinitos mundos piores. Ele escolheu o melhor. Então, motivos, só que Leibniz sai pela lateral também, que ele diz que os motivos para a ação inclinam sem necessidade. Então, Deus fez isso livremente porque ele se inclinou a escolher um mundo melhor dos mundos possíveis, sem que isso fosse necessário. Deus escolhe necessariamente, mas a sua escolha é livre. Argumento da harmonia pré-estabelecida. Leibniz, como eu disse, nega a interação causal entre as mônadas, afinal, como pontos mentais, elas poderiam interagir causalmente. A solução que ele oferece é de que é Deus quem, desde o início, contempla e coordena a infinitude das supostas interações. Desde o início aí é porque, está entre parênteses, porque se não há tempo, nem espaço, reais, são epifenômenos, então Deus está, talvez, presente, o mundo é um todo, não sei como seria possível tornar isso inteligível. Existência. Para Leibniz, todas as proposições existenciais são contingentes. Mas como? Elas são causadas, e necessariamente causadas, é uma rede causal. Isso parece estar em contradição com a sua teoria da verdade. Por exemplo, César existe, seria contingente. Mas não deveria ser, pois o conceito de César deveria conter a sua existência.
Agora, nós podemos argumentar, isso é um pouco da genialidade de Leibniz, poderíamos argumentar que César existe é um pressuposto para o caráter existencial necessário de proposições como César é a pessoa que atravessou o Rubicão e Deus que decidiu realizar César. Isso não vale quanto a Deus, o ser cuja essência implica a existência, mas para Leibniz, Deus possui necessariamente a propriedade de existência. Assim, Deus existe é uma proposição necessária na qual o conceito do sujeito contém o conceito do predicado. Agora, como pode o conceito de César conter o conceito de existência? Bom, porque Deus decidiu realizar César como um ser existente. Esse César que nós conhecemos, que morreu em 44 a.C., e daí que a existência de César é algo que... Será que pertence ao conceito de César? Isso eu teria que estudar mais. Vamos lá. Matéria. Para Descartes, a extensão res extensa é simples e não analisável. Para Leibniz, a extensão é analisável em termos de pluralidade, continuidade e coexistência. Para Leibniz, diversamente de Descartes, a característica essencial da matéria é o que ele chama de força da resistência. E é dela que provém a extensão. A extensão é um epifenômeno. O que caracteriza as forças passivas de resistência? Impenetrabilidade e resistência. A matéria possui inércia por precisar de ação de força para continuar se movendo. Parece isso contra Newton. As qualidades de resistência são uniformes em toda a matéria. Essas qualidades de resistência, a força da resistência, constitui as propriedades que, repetidas sempre, elas produzem a simultaneidade que faz a resistência, ou a suposta resistência, o que nos aparece como sendo a matéria extensa. Nós temos muitas resistências produzindo a extensão, essa impressão de extensão, a idealidade da extensão. Ou seja, a repetida continuidade e simultaneidade da resistência faz a matéria extensa. De que chapéu ele tirou isso? Mas, como fundamento, o que realmente existe são as mônadas. A força passiva, ou matéria-prima, é apenas uma abstração baseada na confusão das percepções monádicas. Além disso, além da força passiva, ou matéria-prima, existia para Leibniz uma força ativa, ou matéria segunda, responsável pelo movimento. O que distingue o corpo em movimento do corpo, que não se move, é a presença da força ativa no primeiro. A força ativa é derivada do estado de apetição, de vontade das mônadas. Então, extensões espaciais são construções lógicas derivadas das relações espaciais entre os corpos, que são apenas aparentemente extensos. Aqui Leibniz fica pequenininho. Espaço e tempo. É uma discussão que até hoje que existia lá entre Leibniz e Newton, mas que existiria hoje considerando que a teoria da relatividade generalizada mostra como sendo forças gravitacionais, ondas gravitacionais. E eu não vou, naturalmente, entrar nisso, mas vamos ver como a coisa é entendida naquele tempo. Mais importante, a teoria relacional do espaço e tempo, sugerida por Leibniz em oposição à teoria absoluta do espaço e tempo, defendida por Newton. Ao menos do ponto de vista daquele tempo, parece que Leibniz sai ganhando. De acordo com Newton, o espaço é logicamente anterior à matéria. Ele é um todo infinito e os corpos apenas ocupam partes do espaço. O espaço é como um grande container, só que é um container infinito. E os corpos estão lá dentro. Para Newton, faz sentido, então, imaginar que o universo finito possa estar situado, que ele seja finito, que esteja situado
em uma outra região do espaço infinito, ou que ele seja um infinito de um grau que esteja situado em infinito de um outro grau superior. O mesmo se poderia dizer do tempo. O universo poderia ter sido criado antes ou depois do tempo em que foi criado, uma vez que o tempo também é infinito. Então você tem o espaço infinito, que é o universo em T1, pode se deslocar, é, pode ser, é, pode ser colocado, poderia estar num outro lugar, do espaço infinito, que seria o universo em T2, e pode ser deslocado. O tempo infinito também. A criação poderia ser anterior ou posterior ao tempo da criação, né, o antigo Big Bang, há 14 bilhões de anos, sei lá. Poderia ser há 20 bilhões, bom, não sei. Para Newton existe um movimento absoluto, que é o movimento do espaço absoluto em um tempo absoluto. Todo universo finito pode mover-se no espaço infinito. Para Leibniz, não. Isso está na correspondência com Clarke. Clarke era um amigo de Newton. Eu não sei se Newton não estava por trás da correspondência, não lia as cartas de Leibniz. Desconfio que sim. Mas os dois se degladiam de uma forma cavalheiresca, mas um pouquinho ousada. Espaço e tempo não são absolutos. Eles dependem, para Leibniz, eles dependem da matéria, que é logicamente precedente ao espaço e ao tempo. Mas como? Objetos físicos e forças são ordenados espacialmente. O espaço nada mais é além das relações entre esses elementos. Para Leibniz, não faz sentido pensar que o universo poderia ter sido criado em outro lugar antes ou depois, ou se mover no espaço infinito. Deus criou o tempo ao criar eventos temporalmente relacionados. Por exemplo, essa mão está a 2 centímetros, esse dedo está a 2 centímetros acima do outro, e o de baixo está a 2 centímetros abaixo. Agora eles estão um ao lado do outro, eles se tocam. Nós podemos fazer medições de tantos dedos, são 4 dedos de comprimento, tem um determinado objeto. Isso também no espaço tridimensional. Então, assim, o espaço seria construído a partir de objetos e eventos. Sem isso, o espaço não existiria. E vejam também, podemos adicionar forças a isso, na construção do espaço, sem a metafísica leibniziana. Então, é defensável uma posição relacional da natureza do espaço. E também do tempo. Existe o antes, o depois. Ora, o tempo pode ser contado. Antes se contava pelos dias e noites. Há 10 mil anos atrás, são acontecimentos cíclicos que nós percebemos que têm tempos mais ou menos iguais. Não se tinha um relógio, depois se contou através das estações do ano, que elas se repetiam. Por essas repetições cíclicas, você pode estabelecer espaço de tempo que podem, com isso, você tem o antes, o depois, o presente, que são relações entre a última primavera e a atual primavera, por exemplo. E antes disso, antes das coisas, não existia tempo. Então, tendo rejeitado o espaço absoluto, Leibniz rejeita também o movimento absoluto. Não há movimento relativo a um espaço absoluto. O movimento só existe relativamente a outros corpos físicos. Parece que aqui é mais um ponto para Leibniz. Embora Newton tivesse com aquela teoria do balde girando, tivesse tentado comprovar, mas isso é algo que precisa ser profundamente considerado, que sai totalmente fora do nosso assunto. Então, fora isso, a possibilidade de Deus ter criado um mundo em um outro lugar fere o princípio da razão suficiente. Ele não teria razão para fazer isso. Isso ainda é porque
E ainda fere o princípio da identidade dos indiscerníveis, posto que duas regiões espaciais teriam que ser idênticas e teriam que estar em lugares diferentes. Então, fora isso, a possibilidade de Deus ter criado o mundo em um outro lugar fere o princípio da razão suficiente. Ele não teria razão para fazer isso. Afora isso, Leibniz tinha o verdadeiro horror ao vácuo. Ele rejeita a existência do espaço vazio porque parece contradizer a sua ideia de que o espaço é relacional. Mas, na época, Torricelli resolveu fazer um experimento com a coluna de Mercúrio. O que ele fez? Ele colou uma pipeta fechada desse lado, cheia de mercúrio, e aqui estava uma cuba. Ele enfia a pipeta na cuba e ele solta a mão, e o que acontece é que o mercúrio, sendo muito pesado, ele desce. E aqui dentro existe um vácuo absoluto, não tem nada ali dentro. Ora, Leibniz tenta responder dizendo que, bom, mas existem raios de luz que estão passando aí, sombras, sei lá o quê. Ele sempre tem uma saída. Assim está a exposição do argumento por Thomson. Todas as relações são ideais. Espaço e tempo não são mais que relações. Logo, espaço e tempo são ideais. Não são reais, são, como eu disse, epifenômenos. A base real do espaço-tempo se encontra nos pontos de vista das mônadas. Por terem pontos de vista diversos, elas vão criando, digamos, um objeto sólido. Thomson observa que para Leibniz as mônadas são dinâmicas, suas mudanças ocorrendo por apetições, esforçando-se em direção ao futuro. Quer dizer, vontade. Elas teriam essa característica. Mas Thomson também objeta que isso parece requerer que o tempo seja real, que as mônadas sejam temporais. E aqui Leibniz pareceria, segundo Thomson, se contradizer. Finalmente, eu devo lembrar que Leibniz tem uma concepção aristotélica ultrapassada dos enunciados gerais. Isso é lembrado por Bertrand Russell. Por exemplo, o homem é mortal. A análise aristotélica disso seria do tipo sujeito-predicado, em símbolos SP ou MH. M de mortal, H de homem. Mas a lógica simbólica contemporânea faz uma análise muito diferente disso. O homem mortal significa todos os homens são mortais, significa para todo x, se x é homem, x é mortal, que pode ser simbolizado como para todo x, se h de x, então m de x. E aqui nós temos que não tem a estrutura predicativa esperada, de jeito algum. Depois disso, ficou bem mais difícil acreditar na redução das proposições relacionais a proposições predicativas ou acreditar que não existem propriedades relacionais. Quanto à biografia, vocês têm tudo na internet, até mesmo artigos. Eu encontrei um bom artigo de um brasileiro na internet. Encontrei também, por exemplo, um áudio-vídeo da história da filosofia de Bertrand Russell sobre Leibniz. E Russell conhecia bem porque a sua tese de doutorado foi sobre Leibniz. Agora, as coisas mais escritas, eu tenho André de Souza, que escreveu um bom livrinho sobre Leibniz. Eu li algumas páginas. Copleston, na sua História da Filosofia, em alguns dos volumes, ele tem uma introdução legível a Leibniz. É a maior história da filosofia que existe. Foi traduzido, está sendo traduzido para o português. Gary Thompson, From Bacon to Kant. Nicholas Joly, Leibniz. Eu não li, mas parece ser um excelente livro, publicado pela Routledge. É um bom indício. Tem o Leibniz da coleção Os Pensadores e tem um livrinho de Parkinson, que é uma coletânea que tem cartas e diversos escritos importantes de Leibniz, pequenininho, Leibniz Philosophical Writings. Então é isso aí para começar
o nosso estudo de Leibniz.